palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15. Vamos ver o que o Senhor nos diz em sua santa palavra, no versículo de número 15. Eu vou repetir a referência para os amados irmãos. Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 7. Assim nos diz o Senhor em sua palavra. Diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia! Podem se assentar. Povo de Deus, nesta noite de 24 de março de 2022, estamos aqui nesta igreja abençoada, a Igreja Maranata de Abaiara, para realizarmos este culto que, além de ser para o louvor e a glória de Deus, tem duas pautas importantes. Primeiramente, como já vos foi apresentado hoje, anunciado já há algum tempo, em primeiro lugar estamos para nos despedir da pessoa do pastor Evandro e da sua esposa Diaconisa Carina e de sua filhinha, os quais passaram aqui mais de um ano, e como já fora dito, chegaram num período difícil, mas Deus lhes deu poder, e eles conseguiram fazer um grande trabalho. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida desta família, mas também este culto tem uma segunda pauta: a posse do nosso presbítero Silvestre e da sua esposa à frente desta obra. Glória a Jesus. Deus está enviando o pastor daqui para outro lugar, mas está preparando um outro para assumir a sua obra. Porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. E então, para ambos os pastores, os que vão, o que vai e o que fica, inclusive o nosso querido presbítero Silvestre, que será assessorado pelo nosso diácono Saulo, que nesta noite também será empossado como a segunda pessoa do nosso presbítero. Nós queremos dizer para os dois, o pastor que vai e o pastor que fica, que a obra de Deus nesta noite está ganhando. Aleluia! Está ganhando porque a igreja de Verdejante precisa de um pastor integral, de um casal que trabalhe integralmente ali naquele lugar,
Aquele trabalho está nas mãos de um diácono chamado José, que tem se esforçado muito, mas este ano ele gritou por socorro. Ele gritou por socorro ao pastor Roberto, que é o presidente daquele campo, que providenciasse alguém para ir lá. Ele não conseguia mais levar o trabalho sozinho, e estaria ali para assessorar o que fosse enviado, mas não conseguia mais conciliar a parte secular com a igreja. Mas também nós queremos dizer que o reino de Deus também está ganhando aqui. Por quê? Porque o presbítero Silvestre, há muito tempo que eu o conheço, aleluia, ele aceitou Jesus há tanto tempo, é formado em teologia, e além de tudo é um grande crente em Jesus, um homem de Deus. E uma grande vantagem, ele já é acostumado com a cidade. Isso é muito importante. É muito importante para você, até você se acostumar com uma nova cidade, não é brincadeira. Pergunte ao pastor Cabral, que teve que se deslocar há muitos anos, de uma cidade para vir morar em Brejo Santo, Pena Forte, como foi difícil a adaptação. Pergunte ao pastor Adailton, que teve que sair de São Paulo, há 4 anos agora vai fazer, já, para vir morar em Brejo Santo, como fora difícil a adaptação. Pergunte ao próprio pastor Evandro, que teve que sair de Pena Forte para vir para cá, e ficar 1 ano e meio praticamente com vocês. Adaptar-se a um local não é brincadeira, e Deus já tenha dado a graça de dar para vocês aqui uma prata da casa que já está acostumado, o nosso presbítero Silvestre, um homem que vocês sabem que ama o evangelismo, ama sair às ruas pregando o evangelho, um homem que não tem preguiça de fazer a obra do Senhor. Então nesta noite eu estou feliz, e esse texto que eu li é um texto que vem não para uma exposição catedrática e teológica nele, mas de uma maneira prática. Esse texto nesta noite lido é para animar vocês a continuarem fazendo a obra que Deus está entregando a vocês hoje. Louvado seja Deus. O presbítero está se empossando ao lado do seu vice-dirigente, e o nosso pastor Evandro está se despedindo, mas o pastor Roberto já está providenciando a posse dele da cidade de Verdejante. Então esse texto que eu li não tem por objetivo fazer uma exposição dele, mas dizer que esse texto fala de algo que animou a um líder, animou Asa. Esse texto tem uma promessa para quem faz a obra. Esse texto diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Essa palavra estava sendo dita por um profeta que havia sido cheio do Espírito Santo. Tais palavras só podem sair da boca de quem tem o Espírito de Deus. Se vocês olharem no verso 1, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. 2, e que saiu ao encontro de Asa e lhe disse. Então essas palavras saíram da boca de Azarias, e essas palavras precisavam ser ditas para Asa, que iria assumir uma liderança diante de um povo. E a palavra de Deus diz que quando Azarias disse estas palavras, o texto sagrado diz que provocou um ânimo no coração de Asa. Diz a palavra de Deus, versículo de número 8: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim. Quando ele ouviu essa palavra, ele ficou animado para fazer uma grande obra. E esse texto mesmo vai mostrar que ele já começa fazendo uma grande obra naquela cidade. Presbítero
Silvestre, que aconteça com você o mesmo que aconteceu com Asa. Que você seja esforçado, reforçado, revestido, animado, levantado, preparado, revigorado para assumir esta cidade. Que o mesmo aconteça com o nosso pastor Evandro, que ele saia daqui com essa palavra de ânimo e chegue naquela cidade de verdejante e faça lá o que Deus te usou para fazer aqui. Você está entregando uma igreja organizada nas mãos de um grande homem. Então essa igreja só tende a crescer porque ele mesmo trabalha bem parecido com a forma que você trabalha. E isso é muito bonito, isso é muito bom. Que o irmão receba ânimo do Senhor e que o irmão tire todas as abominações desta cidade, como Asa fez para a honra e glória do Senhor. Esse texto diz que a obra de Deus tem uma recompensa. Esse texto nos mostra que Deus recompensará aqueles que fazem a obra. Para que recompensa maior e Deus tem para dar do que um testemunho desse que a irmã Karina falou, que os irmãos se preocupam em fazer o pastor participar do que eles tiram da roça. Irmãos, por trás desse feijão, por trás desse milho, vem uma palavra amor. Quando chega essas coisas na nossa mesa, antes da gente degustar o sabor, a gente degusta a atitude, né, pastor? A gente degusta a atitude daquele irmão que foi lá na roça, preparou o terreno, plantou, zelou, colheu e trouxe. Já no ponto da gente cozinhar, que tem gente deles que trazem até logo debulhado. Já traz debulhado. Só no ponto da gente cozinhar, o que está por trás, irmão, não é o sabor desse feijão, em primeiro lugar, é o sabor do amor. É o que leva a gente para frente. Esse menino derramou várias lágrimas aqui, por causa de vocês. Você não esquece nunca as lágrimas que esse rapazinho soltou, como é o nome dele? Wesley, Gesley. Pastor nenhum esquece umas palavras dessas e dessas lágrimas, meu filho. Porque por trás dessas lágrimas, meu filho, tem amor. E o amor que você tem por um pastor, Deus recompensa você. Louvado seja o Senhor. Essas lágrimas suas regarão o ministério dele sempre. Sempre que ele lembrar que deixou uma criança aqui, apaixonada por eles, eles terão ânimo para irem à frente, para a honra e glória de Jesus. Meu filho, dedique o mesmo amor ao pastor que está chegando. Dedique a mesma atitude. Igreja, dediquem o mesmo amor. Obedeçam ao pastor local do mesmo jeito, que ele vai fazer uma grande obra. Pastor, presbítero Silvestre, a Bíblia diz que o trabalho que você vai fazer aqui tem uma recompensa. Mas essa recompensa, irmãos, não se limita só aqui. Essa recompensa fala da eternidade. A Bíblia Sagrada diz, através da boca do apóstolo São Pedro, que um dia o Senhor irá coroar no céu os seus servos. E tem uma coroa específica para aqueles que cuidaram da obra de Deus com temor e tremor. E como cuidar da obra de Deus, nas palavras de Paulo, com temor e tremor? Quando o pastor, o presbítero lá naquele texto, não é ganancioso, não é movido por dinheiro, não é movido por finanças, abraça o pequeno e o grande, tanto faz ser o rico como o pobre, ele trabalha pensando nas almas. Esse pastor ou pastora, segundo a Bíblia, terá uma recompensa do céu. Essa recompensa que o profeta disse aqui para Asa, é aqui e lá, é na terra e no céu.
Eu vi aqui esses varões cantando hoje, meu Deus, olhando de um por um. A maioria desses varões que vieram aqui cantar na frente, irmãos, a maioria eram mensageiros do diabo, servos de Satanás. Tem recompensa maior do que ver que a mensagem do presbítero, a mensagem de um pastor, a mensagem que levamos transformou esse tanto de homens. Não pode existir recompensa maior. É a gente ver e ver vidas transformadas através do evangelho que a gente prega. Mas a recompensa no céu será maior, porque é uma recompensa eterna. Imagine Deus chegar e coroar a mim no céu e dizer: ó, essa coroa é porque você fez minha obra sem ganância. Você não foi, como disse o apóstolo, aliás, o profeta Isaías. O profeta Isaías diz que tem um tipo de pastor que é que nem cão, que nem cachorro guloso, que você não consegue matar a fome dele. Hoje eu fui ao sítio, ao local onde eu crio meu cachorro, onde eu estou construindo, e ontem não deu para eu levar comida para ele, e hoje eu levei tanta comida, e quase não mata a fome daquele cachorro. Mas a Bíblia Sagrada diz que tem pastores que são do mesmo jeito de Juca, que é o meu cachorro. Pela manhã eu levei 1 litro de leite, ele bebeu. Quando eu voltei, os irmãos tinham comido bolacha, disseram, ele comeu o pacote de bolacha quase todo. Então tem gente, pastores, que são daquele jeito, por dinheiro. Você entrega e ele não administra direito, pega para si o dinheiro da igreja e não dá de conta. Então Isaías disse que existem pastores que são como cães gulosos. Mas graças ao Senhor, não é o caso dos pastores. Até aqui nós podemos dizer isso, dos ministros, e espero que continuemos assim, dos pastores desse ministério. Se algum apareceu com vontade de ser diferente, se algum ganancioso apareceu, foi cumprida aquela palavra do livro dos Salmos: o que usa de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. Todo pastor, a Bíblia diz que é digno do seu sustento, porque ele precisa vestir, ele precisa calçar e ele precisa comer do jeito de todos. Mas não significa dizer que por isso ele precisa ser ganancioso. Ele deve ser sustentado pela obra, conforme a obra pode investir o máximo que possam. Se é um bom pastor, cuide dele, cuide dos filhos dele, se preocupe com a mesa dele, porque até Saul, antes de se rebelar, quando ele ia na casa de um profeta, ele ficava preocupado, ele ficava pensando: o que é que eu vou fazer? Porque eu não tenho um pedaço de pão para levar para o profeta. Se Saul tinha essa preocupação, deve ser a preocupação de cada cristão. Cada um que recebe a palavra do altar que é pregada, cada cristão, como você falou, você não é obrigado a fazer, mas Deus manda. Você não é obrigado a entregar nada, nem a ser crente você é obrigado, mas a Bíblia determina. Paulo disse assim: eu vos dou as coisas espirituais. Será se é muito receber de vós as materiais? Pastor Silvestre, presbítero Silvestre, vai tomar conta dessa igreja por 6 meses. Em 6 meses será avaliado e possivelmente será consagrado ao pastorado. Eu conversei com ele e disse: meu filho, você trabalha de quê? Mototáxi. Você vai passar mais 1 mês para liberar seus clientes, vai ficar só na igreja, trabalhando só para a igreja, porque a Bíblia Sagrada diz que nenhum pastor em serviço que se envolve nessa vida dá muito certo. Muito embora o que você está fazendo é uma coisa digna, trabalhar de um mototáxi, mas se a igreja pode lhe dar um sustento semelhante ao que você está ganhando no mototáxi para sustentar a sua família, então você vai trabalhar só para a igreja.
Você vai ficar integral fazendo a obra do Senhor Jesus. E a igreja tem muito a ganhar com o pastor integral, que ele abre a igreja durante a semana para receber o povo. A igreja não só é aberta na hora do culto. As igrejas só abrem na hora do culto. Elas têm dificuldade de se manter, porque às vezes você passa de frente à igreja e necessita dobrar o joelho. Se a igreja estiver aberta, você entra e clama ao Senhor, o Deus vivo. Então o pastor de vida integral, ele pode abrir a igreja no dia que ele quiser. Quantos podem dizer amém? Tem uma recompensa, meu irmão. Eu termino essa fala dizendo à igreja: cuide do seu pastor, cuide do presbítero Silvestre, do jeito que cuidaram do nosso querido pastor Evandro. Eu quero, em nome da igreja central, pastor Cabral, aqui está o segundo pastor da igreja, o terceiro pastor da igreja, o pastor Adeilton, agradecer a você, meu filho, e lhe parabenizar por uma coisa. Eu quero lhe dar os parabéns, além do trabalho brilhante que você fez com a sua esposa, pela submissão que você tem. Qualquer pastor submisso ao seu ministério, ele tem vitória. Porque tem um pessoal que você bota no campo, e eu tenho dito, é que nem um tipo de cobra. Lembra Paulo que carregou aquela cobra no ombro, para depois a mesma cobra que ele carregou no ombro morder ele? Você lembra? Ele chegou no local, pegou um feixe de lenha, colocou no ombro. Quando chegou lá, a mesma cobra que ele carregou no ombro foi morder. Tem gente que é assim. Você bota na obra, cuida dele, cuida. Quando ele cria asa, ele quer voar demais. Quando ele se levanta, ele acha que nem aquela cobra, vai morder quem carregou ele. Mas você é submisso. Continue nessa submissão. Continue dependendo de Deus e honrando aqueles que lhe levantaram. Porque ninguém se levanta só, e se levantar só, ele cai. Todo mundo, para se levantar, precisou de alguém estender a mão. O próprio apóstolo Paulo, ele fundou tantas igrejas que ele poderia dizer: sou pastor presidente agora, mas ele sempre deveu relatório à igreja mãe, que foi a igreja de Antioquia. Quem desrespeita esse propósito, quem desrespeita isso, não tem sucesso. Pode fazer um sucessozinho por algum momento, mas lá na frente ele cai e a queda é grande. Paulo fundou várias igrejas em 3 viagens missionárias. Muitas igrejas dava para bater no peito e dizer: eu sou presidente e não preciso de igreja mais nenhum. Mas ele voltava para a igreja mãe, que era em Antioquia, para dar o relatório das viagens que ele fez, porque era submisso à sua igreja mãe. Continue assim, meu filho. Continue assim. Eu quero parabenizar a igreja, o ministério, que sempre foi educado a acatar decisões tomadas lá em cima. Quando eu digo lá em cima, é na igreja mãe. Só não fazem aqui quando não dá para fazer, mas quando dá para fazer, vocês fazem. Quantos podem dizer amém, irmãos? Amém. Isso é lindo demais. Quando foi para fazer essa transferência, eu termino minha palavra agora, eu disse: o que é que vamos fazer? Sentamos lá, pastor Cabral, pastor Adeilton e eu, e cogitamos uma série de coisas. O que é que faz? Porque a igreja de Verdejante está precisando. Como é que vamos fazer? Até que chegamos a uma conclusão. Pastor Roberto, pega de volta o pastor Evandro e manda lá. E Deus vai preparar para lá, para Abaiara. E Deus fala ao nosso coração: olha, o presbítero Silvestre está morando lá. O homem tem experiência da palavra, tem uma palavra maravilhosa, preparado no seminário, uma esposa muito crente. Meu Deus do céu, cara novo, que tem força e ânimo. Esse é o homem. Vem cá. Você quer, meu filho? Quero. Pois volta lá, reúne o conselho e diga que eu mandei pedir que façam da seguinte forma: com o pastor Evandro, faça isso, isso e isso. Com você, assumam isso, mais isso e mais isso. Com a central, assumam isso e isso e isso. Por tanto tempo. Olha, irmãos, vocês pegaram a visão, e por isso a bênção de Deus está sobre a vida de vocês. Durante os próximos 3 meses, nós enfrentaremos muitas coisas para que a gente pudesse fazer essa transição. A igreja de Penaforte teve que assumir um montão de coisas. A central teve que assumir um monte de coisas. E aqui também assume-se um monte de coisas. Nos próximos 3 meses, os 3 locais vão ter compromissos que não tinham. Mas a obra é de quem? Deus. A obra é de quem? Deus. Ele é o Deus do suprimento. Aleluia. Não vai faltar nada. Eita Deus!
Não vai faltar nada para Abaiara, para Central, para Pena Forte e para Verdejante, porque nós estamos na unção do Senhor, e a obra de Deus tem uma recompensa. Se você crê nesta palavra e se anima com essa palavra, em nome de Jesus, respira e diga 3 glórias a Deus. Agora aplaude a Jesus de Nazaré. Recebe esta palavra. Magaxeregonde abaixaia. Deixa negar abaixandaraglas. Eu profetizo a bênção de Deus na tua vida. Eu profetizo a unção de Deus nessa igreja de Abaiara. Que o nome de Jesus seja glorificado sempre, 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 sempre. Possam dizer mais um amém.